Fala investidores, HCTR11. Hoje a gente vai falar do relatório gerencial do fundo do mês de abril de 2022. E antes da gente começar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. E você que já é inscrito, vai lá e confere se as notificações estão ativadas para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta. Pessoal, então vamos lá, relatório gerencial de abril de 2022 do Hectare, né, HCTR11. E antes da gente começar, comenta aqui para mim, você tem esse fundo, qual a sua opinião sobre ele? Vamos ver, entender, né, o que está acontecendo com o fundo, já que ele divulgou esse novo relatório e também anunciou aí a distribuição de R$ 1,75 por cota. Então ele teve um aumento bem interessante e a gente vai entender o que está acontecendo. Vamos lá, no dia 6 de abril o fundo anunciou um dividend yield de 1,46%, então no mês ele pagou 1,46%, isso é uma rentabilidade bem interessante, com pagamento de 1,75 centavos por cota, e após a distribuição o fundo tem 27,8 milhões de lucro contábil acumulado. Isso é interessante também saber que ele tem esse lucro contábil, né? Porque isso é importante para a estrutura do fundo. Continuando, o resultado deste mês foi impactado principalmente pelos seguintes fatores. Então, pessoal, quando o fundo ele aumenta a distribuição aí dos seus rendimentos, isso tudo tem uma lógica, né? Ele não distribui mais rendimentos de uma hora para outra sem nenhuma explicação. E agora, né, essa lógica a gente pode ver aqui, o Serra Verde SRVD11, que é um fundo imobiliário que o HCTR investe. Então, o HCTR11 tem cotas do Serra Verde, e o Serra Verde distribuiu 20 centavos por cota, o que resultou em 3,8 milhões na linha de receita de fundos imobiliários, como a gente vai ver daqui a pouco na DRE aqui do HCTR11. E também o aumento da correção monetária é explicado pela variação do IPCA, ou seja, a inflação de fevereiro, que foi de praticamente 1%, e março 1,62%. Importante, 92% dos CRIs do HCTR11 são indexados pelo IPCA. Então, quem fala aí que quem tem medo também que os fundos imobiliários, as ações de modo geral, não te protegem da inflação no longo prazo, aqui está um belo exemplo, né? E 92% dos CRIs são indexados à inflação. Então, pode ficar tranquilo que no longo prazo provavelmente você não vai perder dinheiro por conta disso. E continuando, né, em maio, com o IPCA de abril já divulgado, estimamos que a correção monetária terá novamente um valor expressivo. Então, novamente, né, o fundo ou ele vai continuar pagando esses 1,75 por cota, ou talvez ele pode até aumentar esses rendimentos. Claro que isso é uma especulação, né, ninguém sabe, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Continuando, todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Então, o fundo imobiliário está correndo aí conforme previsto. Como citaram, né, no relatório anterior, o mês de março foi um bom mês para os projetos do ponto de vista de recebimento das carteiras e vendas. Consequentemente, os indicadores do CRI, sobretudo as razões de fluxo mensal, apresentaram melhora. Então muita gente estava preocupado aí com o fundo, né? Tiveram até algumas polêmicas que a gente vai passar rapidamente daqui a pouco, mas o fundo imobiliário aparentemente continua tudo ok. Março costuma ser sazonalmente fraco para vendas em multipropriedades, já que não tem feriados. Então, o mês do meu aniversário aí não tem feriados e costuma ser fraco para vendas em multipropriedades, e parte das vendas feitas nas férias de verão são distratas. Então, pessoal, né, março aí se explica um pouco por conta justamente aí de ser um mês mais fraco, justamente porque existem altos e baixos em todo negócio, a gente sabe disso. Então, alguns negócios têm meses melhores e meses piores, né, ou meses mais fracos, como a gente pode dizer. Este comportamento é comum e esperado pela nossa gestão, né? Como eu disse para vocês, é normal, isso acontece. Projetos bem vendidos e bem-sucedidos em ganhos de preço ao longo do tempo são mais resilientes a esses momentos. Na próxima página apresentaremos o histórico das duas maiores exposições no setor. Beleza, aqui depois, se você tiver interesse, vou deixar esse relatório na descrição para a gente não perder muito tempo aqui lendo coisa que não vai agregar muito em relação a esse vídeo. Aqui abaixo a gente pode ver um detalhamento das operações, né, pessoal? Então tiveram aqui algumas compras de CRIs, a gente pode ver o volume,
a taxa e o indexador, todos eles são indexados pelo IPCA, pela inflação. A gente pode ver também que a taxa ela é bastante interessante, né? Claro que tiveram algumas taxas menores, como 9%, 9,25%, mas é interessante a gente ver que possuem taxas bem interessantes. Aí, por exemplo, esse aqui, 19,45%, uma taxa bem interessante, bastante alta. Claro que todos os CRIs têm o seu risco, por isso que a taxa ela varia, mas de modo geral são taxas interessantes. Falando aqui um pouquinho da venda, né? Só teve uma venda aí neste mês, e essa venda estava indexada aí ao IGPM, então a gente pode ver que talvez seja uma estratégia do fundo para trocar de IGPM para IPCA ou alguma coisa nesse sentido. Falando um pouquinho somente aqui rapidamente do objetivo do fundo, né? O fundo imobiliário ele busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, oferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Então, é um fundo imobiliário interessante, já teve um início aí há um bom tempo, então já tem um histórico interessante para a gente poder analisar. É administrado pela Vort, tem uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21%, uma taxa de gestão de 0,99% e uma taxa de performance de 10% sobre o CDI. Importante falar também, né, do patrimônio do fundo, tem um patrimônio consolidado, né, caso você ainda não conheça o HCTR11, tem um patrimônio interessante e também tem um número de cotistas aí bem interessante. Continuando, pessoal, a gente vai passar aqui falando alguns pontos que você precisa entender, como por exemplo no XBXO11, né, que é o fundo que investe no shopping Nova Feira da Madrugada, que muita gente estava até preocupado, tiveram algumas polêmicas. Aqui o fundo esclarece, né, que ele segue o foco em elevar o número de pontos de venda, PDVs, em operação no empreendimento. E a equipe de gestão do XBXO11 ressaltou o esforço nas atividades de marketing para atrair mais potenciais consumidores, além de reforçar o incentivo na abertura de novos pontos de venda, com campanhas de desconto no valor de aluguel e promover uma melhoria na comunicação da administração do shopping com os lojistas por meio da extranet. Então, o que acontece, né? O XBXO11 ele tá tendo um problema aqui, né, por conta desse shopping Nova Feira da Madrugada, justamente porque é um shopping assim que as pessoas querem ir se tiver loja, mas as lojas só vão se tiver pessoas, então vira aquele negócio, é complicado, mas o fundo ele tá tentando aí, né, dando desconto no valor do aluguel e promovendo aí algumas estratégias de marketing para atrair cliente e também lojistas, e a gente pode ver que o fundo ele tá tentando, né, apesar de ser um negócio um pouco mais de risco, também pode ser um negócio que vai dar bastante retorno futuramente. Continuando, vamos ver o que tem aqui para a gente ver, né? DRI gerencial, aqui que está o pulo do gato, vou até enquadrar melhor aqui para ficar melhor para vocês verem. A gente pode ver então, deixa eu centralizar melhor aqui para ficar mais fácil, total de receitas, né? O total de despesas, resultado e a distribuição. E olha que interessante, a gente pode ver em comparação aí com março de 2022, agora soltou o relatório gerencial de abril, em comparação aí os juros e a correção monetária. A correção monetária, né, foi fortemente impactada aí pelo IPCA, como a gente viu anteriormente, teve um aumento no IPCA, então isso impactou positivamente aí no resultado e também aqui em dividendos de fundos imobiliários. A gente viu que o Serra Verde distribuiu 20 centavos por cota e isso impactou, né? Saiu aí de 1,632 para 5,494. Então, olha só a diferença que faz um fundo imobiliário que o HCTR investe distribuir dividendos. E uma coisa, né, que vai importar para a gente aqui no resultado é a distribuição. A gente pode ver que houve um salto interessante aí de 29 milhões para 38 milhões. Isso impactou, né, aí na distribuição por cota, que foi de 1,4 para 1,75 centavos por cota. E a gente pode ver aqui, pessoal, nos últimos 5 anos, quando eu digo 5 anos, né, são desde que o fundo começou, então a partir de 2019 aqui, a distribuir esses rendimentos. Vamos pegar aqui 2020 para a gente poder ter uma ideia e depois a gente vai ver a média mensal aí dos últimos 2 anos. A gente pode ver que janeiro de 2020, 2,47 centavos por cota, em fevereiro 2,22,
Em março aí ele se manteve em março, abril e maio, R$ 2,00 por cota e depois ele veio caindo até se estabilizar. Mas um ponto interessante da gente ver é o rendimento médio mensal aí dos últimos 2 anos, que foi de 1,76 centavos por cota, o que corresponde aí basicamente a esse 1,75, então ele está praticamente aí na média dos últimos 2 anos. E o que isso mostra pra gente, né? Com certeza o fundo ele vai continuar nessa média, já que historicamente falando é assim que o fundo distribui os seus resultados. E aqui abaixo a gente pode ver então de uma forma mais detalhada o resultado por cota, né? A gente pode ver aí que teve os rendimentos aí do fundo e também teve as despesas, né? Outras despesas e outras receitas. Então, no final das contas, o fundo ele teve aí um rendimento no mês de abril de 1,9 centavos por cota, só que por conta aí das despesas ele também teve uma redução, o que fez ele distribuir 1,75 centavos por cota. Novamente, pessoal, é um fundo imobiliário interessante, tem aí os seus riscos, né? A gente pode ver aqui a rentabilidade mensal do fundo comparada ao CDI, então ele tem uma rentabilidade bem acima do CDI, é por isso que ele cobra uma taxa aí em cima do CDI, em cima de 100% do CDI, mas é um fundo imobiliário que muitas vezes vale a pena, ele cobra uma taxa, só que ele também entrega um bom resultado. E aqui, pessoal, são alguns CRIs, né? Não vou passar aqui porque é muita coisa para a gente comentar um por um, né? Caso você tenha interesse, baixe esse relatório aqui. Vamos continuar aqui e ver alguns pontos que você precisa entender ainda sobre o fundo imobiliário. Aqui estão os CRIs corporativos, então tá tudo separadinho. Aqui estão os fundos imobiliários que ele investe, XBXO11, o Serra Verde, né, que foi o grande... o que impactou bastante aí nesse mês também, então é interessante você analisar esse fundo em separado, caso você tenha interesse em investir no HCTR11. E a gente pode ver aqui, né, a estratégia de investimento e alocação do fundo. A alocação do fundo está assim, 74,7% em CRIs, ele tem um percentual aí em caixa, 22%, na verdade aqui é a alocação por ativo, né? A alocação por ativo mesmo. Então, assim, a distribuição por cada ativo. E aqui a gente pode ver outros pontos também em relação à subordinação, né? 56 aí está no sênior, 31 em subordinada e o restante aí que é mais inferior, que é menos importante, está em única e também em mezanino. Outro ponto, né, de falar é a alocação por indexador, como a gente já comentou, 92% está no IPCA, mais 10,5% ao ano, então isso é interessante para a gente poder ver, né, que o cupom médio aí dele é inflação mais 10,4%, 10,5% ao ano. Isso é interessante porque o fundo ele vai te proteger da inflação no longo prazo. Aqui em alocação por segmento, a gente pode ver que a maioria aí está em corporativo, o restante é em multipropriedade e demais, né? Então é interessante ver que o fundo também ele é diversificado, é bastante diversificado no segmento. E aqui em relação à distribuição geográfica, a gente pode ver também que ele é bem distribuído. Em relação à liquidez, o fundo também não tem problema aí com liquidez, é um fundo bastante líquido, está presente aí em 100% dos pregões, então isso é muito interessante para quem quiser investir. E aqui, pessoal, estão os CRIs do fundo, eu não vou comentar sobre eles, a gente vai ver somente alguns pontos aqui sobre o HCTR11 para a gente finalizar esse vídeo aqui. Claro que a valorização aí dos últimos 12 meses, muita gente se questiona, né? Será que vale a pena? Porque o fundo ele vem caindo bastante, caiu 21% nos últimos 12 meses, mas em compensação está com um dividend yield de 18,3%. Então é um fundo imobiliário interessante, tem uma liquidez interessante, tem uma participação no IFIX também bastante relevante. E o último rendimento aí, se continuar, 1,75 centavos por cota, ele vai permanecer aí pagando bastante. Com certeza a cota ela vai se valorizar, justamente porque as pessoas passam a olhar com outros olhos para o fundo imobiliário. Então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo aqui em relação ao Banco Inter, Nubank, criptomoedas e dividendos da semana. Um abraço e até o próximo.